Os antigos textos indianos mencionam carruagens lindamente decoradas ou até palácios inteiros, chamados vimanas, que poderiam decolar e, em questão de segundos, voar para longe, até mesmo para o espaço. Algumas pessoas acreditam que esses vimanas só existiam na mitologia indiana, mas também é possível que fossem baseados em uma tecnologia real que se perdeu ao longo dos séculos. Antigos textos religiosos indianos, havia o vimana elefante descrito de forma grandiosa. Os antigos textos indianos mencionam diferentes tipos de vimanas, veículos aéreos ou carruagens voadoras. Alguns eram usados para viagens locais, outros para explorar países distantes e até mesmo para visitar a Lua e outros planetas. Esses vimanas podiam atingir grandes velocidades e alguns tinham características extraordinárias. Um dos modelos era descrito como tendo a forma de uma esfera, construído para usar os ventos criados pelo Mercúrio. Ele gerava um brilho intenso como o Sol e fazia barulhos semelhantes aos trovões de uma tempestade. Todos os vimanas eram considerados inquebráveis e ideais para combates contra inimigos. Para operá-los, era necessário conhecimento avançado, semelhante ao que um piloto moderno precisa. Havia 32 segredos que cobriam desde a estrutura da aeronave até técnicas de decolagem e manobras, sem risco de colisões. O piloto também deveria dominar estratégias para evitar ser visto, esconder-se, alcançar velocidades extremas e até mesmo como usar a expansão e contração da máquina para protegê-la de ataques. Para evitar que inimigos localizassem os vimanas, o piloto era orientado a voar para as camadas superiores da atmosfera e utilizar o poder dos raios solares escuros, um conceito intrigante que parece misterioso. Além disso, havia instruções práticas e detalhadas sobre navegação, rotas de voo, treinamento específico, vestimentas adequadas para os pilotos e até mesmo alimentos recomendados para longas viagens. Esses textos também falavam sobre os materiais usados nos vimanas, incluindo metais resistentes ao calor e seus pontos de fusão. Aqueles que acreditam na teoria de que os vimanas eram mais do que mitos, argumentam que a riqueza de detalhes técnicos e descrições avançadas indicam que os antigos indianos poderiam estar lidando com uma tecnologia sofisticada, que foi eventualmente perdida. Os palácios voadores, conhecidos como vimanas, podem ter sido mais do que mitos. Talvez fossem invenções muito à frente de seu tempo, assim como muitas outras conquistas da antiga Índia. Por exemplo, no século VI a.C., o médico indiano Sushruta, considerado o pai da cirurgia, escreveu um guia completo sobre medicina e procedimentos cirúrgicos. Sushruta detalhou o uso de centenas de plantas medicinais e descreveu técnicas cirúrgicas complexas, incluindo reconstruções de nariz e transplantes de pele de uma parte do corpo para outra. Ele é acreditado por desenvolver o método original de rinoplastia, que consistia em retirar um pedaço de pele de outra área do corpo para moldar e reparar o nariz. Outra invenção fundamental vinda da Índia foi o conceito do zero, criado no século V a.C. Apesar de parecer simples, o zero revolucionou a matemática, permitindo o desenvolvimento do sistema binário e, por consequência, os computadores. O primeiro registro de um zero esculpido está em um templo em Gwalior, Índia. Antes disso, realizar operações matemáticas era muito mais complexo. Os avanços indianos também incluíram instrumentos de medição precisos. A civilização do Vale do Indo, por volta de 1500 a.C., usava réguas de marfim, marcadas com subdivisões incrivelmente precisas, capazes de medir até 0,05 polegadas. Além disso, essa civilização padronizou pesos usados para medir alimentos e mercadorias. Esses pesos seguiriam sistemas matemáticos, como o decimal e o binário, destacando uma habilidade impressionante de cálculos e precisão. Essas inovações foram tão impactantes que influenciaram culturas vizinhas como a Pérsia e ajudaram a estabelecer padrões globais para medições. A genialidade por trás dessas ideias ainda ressoa, mostrando como a Índia antiga moldou o mundo moderno. A prática do yoga, hoje uma rotina popular em todo o mundo, tem suas raízes há mais de 5.000 anos. O yoga só alcançou o Ocidente no século XIX, tornando-se uma febre universal. Outro destaque é o xadrez, um jogo intelectual nascido na Índia.
Sua versão primitiva, chamada chaturanga, era jogada por 4 pessoas em tabuleiros de 64 quadrados e envolvia estratégias complexas. O jogo foi refinado ao longo dos séculos, até se transformar no xadrez moderno que conhecemos hoje. Segundo uma lenda, foi inventado para entreter um vilão, mostrando que a genialidade indiana até transformava lazer em arte. O shampoo, outro exemplo surpreendente, também é uma invenção indiana. Originalmente feito de óleos naturais e ervas, ele começou como uma massagem para o couro cabeludo antes de conquistar os britânicos no século XVIII, evoluindo para o produto essencial que usamos atualmente. Além disso, a Índia é o berço do cultivo de algodão e da produção de tecidos sofisticados, como o exclusivo cashmere, que até hoje é um símbolo de luxo. Até mesmo os botões, inventados no Vale do Indo há 5.000 anos, foram inicialmente usados como enfeites antes de se tornarem peças funcionais para roupas. Por fim, um pioneiro esquecido das ondas de rádio foi o cientista indiano Sir Jagadish Chandra Bose, que realizou experimentos revolucionários em 1895, antes mesmo de Marconi, mas nunca patenteou suas descobertas. Somente um século depois, Bose recebeu o devido reconhecimento por suas contribuições à comunicação moderna. Essas invenções indianas, que vão de práticas espirituais a avanços tecnológicos, continuam a impactar profundamente nossas vidas hoje. Se você ficou curioso e aprendeu algo novo, deixe um like e compartilhe este conhecimento com seus amigos. Essa combinação de ciência avançada e criatividade ilustra o quanto os antigos indianos estavam à frente, não apenas na medicina, mas também em conceitos que hoje consideramos extraordinários, como os Vimanas. Essas histórias e invenções continuam a inspirar e despertar a imaginação sobre o que nossos ancestrais eram capazes de alcançar.